CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 23. Oferecimento: Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. A hora de decidir é agora. Escritolândia, o universo do seu escritório. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso programa, 23 anos no ar aqui em Santa Catarina e agora também em todos os cantinhos do mundo, graças ao universo digital. Hoje a gente vai falar com duas grandes personagens. Ela é atriz, já participou do nosso programa, tem como no currículo consagrado a Dona Bilica, mas agora vai trazer um novo personagem, uma mulher invisível. Eu estou falando da Wanderleia Wil. E também temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio, ela é psicóloga, sexóloga, e vai te provocar a fazer um teste sobre a sua função sexual. Estou falando de Graziele Zvelevski. Acertei? Acertou. Dei um banho. Mais um banho, querido. Mais um banho. Bom ter vocês aqui. Igualmente, E Léo. quando foi me proposto as entrevistas, eu falei, por que não juntar alguém que está interpretando uma mulher que chega, podemos dizer, na melhor idade? Que está amadurecendo, né? Amadurecendo. Está amadurecendo. Essa é a proposta do seu novo espetáculo, Wanderleia. É a proposta do meu espetáculo, é refletir sobre esse envelhecimento feminino que eu partiu muito das minhas experiências enquanto mulher nesse lugar de envelhecer, entrar na menopausa, sentir todos os sintomas da menopausa e aí perceber uma certa invisibilidade, não como se eu estivesse sumindo em alguns lugares. Eu vou te fazer uma pergunta e vou fazer a mesma pergunta para ti. Eu quero Vai que tu me responda na parte técnica e você na parte sensorial. Quando é que qual é a época que a mulher começa a envelhecer? Mais ou menos em que fase, qual idade? Eu estudei bastante sobre esse tema, né? E aí a mulher em específico, eu acho que assim, nasceu, aí ela já começa. Criança, aí menina, aí vira mocinha, aí vira mulher. Aí ela é cobrada constantemente por essa juventude eterna. É como se ela não pudesse envelhecer, ela não pudesse ter um cabelo branco, a pele dela tem que estar sempre colagenada, esticada. Então, assim, eu acho que a própria mulher mesmo, né, ela se sente cobrada. Então, é muito difícil colocar em que idade isso começa, porque para cada mulher eu acho que é diferente, né? Contextualizando aí no lugar que ela está, no meio que ela vive, com quem ela vive, qual cidade, onde ela está, depende muito, né? Mas eu senti isso ali a partir dos 30 em diante, para mim, tá? Bem pessoal, assim, eu falei, nossa, né? Tu começa, aí quando tá com 40, que tu vai no supermercado e a pessoa do supermercado diz, a senhora quer não sei o quê, meu Deus do céu, então é como se isso fosse entrando, né? Como se, e por quê também, né? E por quê? E aí eu comecei com esses questionamentos a pesquisar o tema, o mote do meu novo espetáculo. Grazi, o seu olhar como psicóloga, fazendo um estudo bem profundo do comportamento do ser humano, existe um marco na vida das pessoas? É porque dizem que os 50 é o novo 40, né? E assim, as sensações de envelhecimento têm mudado muito na sociedade, né? Com certeza, Léo. Primeiro, assim, o envelhecer é o quê, né? O que é envelhecer? Porque para algumas pessoas o envelhecimento, ele traz mais liberdade, mais possibilidade de aproveitar a vida, ele traz mais conhecimento, né? Falando até em sexualidade, uma mulher que tem um autoconhecimento melhor na melhor idade, vamos chamar assim, a partir da sua menopausa, do climatério, ela está mais desprovida de autossuficiência, ela está mais empoderada, ela está mais conectada com ela, com o que dá prazer, com o que não dá, ela está menos envergonhada, menos preocupada com o que as pessoas pensam. Então, isso é envelhecer?
Então, ótimo, desde os 40 a mulher envelhece, né? Porque ela traz ali uma autonomia um pouco maior, né? Porque envelhecer não é ruim. A mulher, ela pode envelhecer, a gente envelhece desde que a gente nasce, né? Nasceu, a gente já está envelhecendo. Agora, o que é o envelhecimento que você está dizendo, né? Que envelhecimento é esse? É esse envelhecimento da pessoa ficar quieta, parada dentro de casa, inútil, invisível? Isso está na cabeça de cada um. Eu conheço muitas mulheres jovens, velhas. Sim, Né? e muitas velhas com um novas. espírito extremamente novo. Exato. O Vanderlei, quando você coloca a mulher invisível, tem gente que quando bebe fica invisível. E fica porque perde a vergonha e acaba até se divertindo mais, o que às vezes é perigoso. A mulher invisível tem uma conotação melancólica, né, no seu olhar ou o espetáculo ele engloba? Não, Léo, partiu assim. Sabe qual foi o meu gatilho? Como eu venho do circo, da palhaçaria, da comicidade feminina, eu estudei na tradição do circo, antigamente a mulher não se dava o direito de ser uma palhaça. Ela tinha que se vestir de homem para ser palhaço, para ela ser visível, para ela poder ser vista. Os contratantes não contratavam uma mulher palhaço, porque a mulher lhe cabia o papel de cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar da casa, né? Ela não podia trabalhar. Então isso me instigou. Por que uma mulher se vestia de homem para poder ser vista? E aí eu fui pesquisar, e isso está em quase todas as profissões, né? Raramente a gente vê uma mulher na política, né? As mulheres hoje, para elas terem um lugar de poder, para conseguir um emprego, elas têm que mostrar muito mais esforço, muito mais inteligência, para elas se tornarem visíveis do que um homem, né? Então, eu linkei, não, essa invisibilidade. Quem é a pessoa? Desse lugar que a mulher não aparece, né, seja no trabalho, seja em relação à família, né, que é esse disparate, não, em relação ao homem. Dentro desse olhar, se a gente for levar para a sexualidade, é muito mais profundo e complexo, né? Muito. Com certeza. A mulher não foi permitida a nada, né? Nem o prazer de Mas fazer. essa visão, e eu concordo com você, Grazi, que a mulher não é permitida a nada, ou muito pouco historicamente, permitida, historicamente, né? Porque essas novas gerações, a tal da geração Z, a própria sexualidade é tida completamente diferente das nossas criações. Sim. Tanto é que hoje é muito comum, eu não vou nem dizer que é a bissexualidade, mas o experimento do prazer nessas novas gerações. O que tem um olhar muito de um público conservador que se incomoda, e por outro lado, se a pessoa consegue experimentar, ela consegue decidir com mais facilidade aonde tem prazer. Léo, mas você sabia que atualmente a gente está passando por uma fase onde os jovens eles estão tendo menos atividade sexual? É mesmo? Isso porque as pessoas estão com medo de violência, com medo de exposição, a correria, né? A vida das pessoas está muito corrida. E aí, esses jovens buscam experiências sexuais aonde? Na internet, com inteligência artificial, namorados virtuais, aplicativos hoje em dia que são namorados perfeitos, né? E aí acabam que não se relacionam, não se conectam com outros seres humanos e aí não tem a atividade sexual, né? O coito ali, né? Com ou sem penetração, né? Mas elas estão descobrindo a sexualidade e expostas à sexualidade muito mais cedo, porém não praticando. Aí eu vou te fazer aquela perguntinha que eu sou obrigado a fazer. Como é que a mulher invisível, como é que é a vida sexual da mulher invisível? Nossa, é um estresse, porque isso também foi uma coisa muito importante. Eu entrevistei mulheres, conversei com muitas mulheres. Essa rotina, esse cotidiano, esse estresse, essa coisa do dia a dia, esse acúmulo de funções às mulheres que lhe é dado, tira ela um pouco desse prazer. Então ela está sempre cansada. Aí ela entra, né, no climatério, entra na menopausa, aí tem todos os sintomas. Aí é diagnosticada como depressiva, a louca. Então ela acaba numa corda bamba, né, um limiar muito forte, assim, que ela não consegue, eu acho que ter essa vida sexual plena, feliz, né, porque geralmente até os relacionamentos, né? Os relacionamentos acabam
né? Há muitas separações nesse momento, muitas crises acontecem, e aí acaba isso. Né? Como é que é o comportamento de uma mulher que entra na menopausa? Existem mitos e verdades sobre esse assunto, Grazi? A mulher entrou na menopausa, o que acontece de fato com ela? Qual é a transformação do corpo? Tá, bom, eu não sou ginecologista, né? Então eu vou falar com o meu conhecimento de psicóloga o que acontece na mente, né, de uma mulher que se depara com esse envelhecimento. Se ela não se preparou para esse momento, já é um baque, né? Na questão sexual e na questão da identidade dela, na autoestima dela, vai ter impacto com certeza. Na questão sexual, ela perde um pouco da lubrificação, ela perde um pouco do desejo, porque tem uma baixa de estrogênio aí. E aí com isso, ela passa a não se interessar tanto pela atividade sexual, não se interessar tanto por se arrumar, né, que também é sexualidade, né? A gente viver a autoestima, se arrumar, se sentir bonita, também é viver a sexualidade. Então tem uma queda nesse interesse aí. Tá, e aí? Como vai é que ficar se assim? resolve? É só fazer a reposição, procurar bons profissionais que sejam éticos, A qualificados, tal da né? reposição hormonal. Exato. E a mulher pode ter uma vida sexual prazerosa até o final da vida, assim como o homem, né? Isso é muito mito da nossa sociedade, onde a mulher é vista como uma pessoa muitas vezes frígida, que depois que envelhece perde o interesse sexual, já não serve para procriar, já não serve para transar, né? E isso é puro mito. Ô Vanderlei, quando você chegou aqui na emissora, num papo informal, você falou que o seu espetáculo A Mulher Invisível aborda vários temas de uma mulher já de uma certa idade, mas você não aborda nada na conotação sexual. Por que essa escolha? Porque a gente, quando começa a pesquisar, né, e a minha pesquisa é uma dramaturgia autoral, eu começo a improvisar as cenas ali com o diretor, é o Renato Turnes, né, o diretor, e aí a gente vai improvisando, e nas cenas a gente decidiu restringir a um dia de uma mulher que vai se preparar para uma entrevista de emprego. Então, a gente resolveu recortar um momento da vida dela. Né? Eu não entrei na rotina dela em relação à casa, filhos, o sexo. A gente entrou nessa conotação. Ela, como ela se sente em relação à menopausa, é uma mulher que tem muitos sintomas, né? E a menopausa a gente passa por muitos sintomas, os calores, a falta de memória, os lapsos, né? E aí tudo isso... nas improvisações a gente construiu dessa maneira. Hoje no nosso Bom Vivan a gente tem o prazer de conversar com a Graziele Zvelevski e a nossa queridíssima Vanderleia Will, atriz, historiadora, né? Estudiosa, pesquisadora e a sexóloga e também psicóloga. E eu tenho falado muito nos programas sobre a importância da psicologia, da terapia na vida do cidadão. Gente, o nosso programa tem um oferecimento da CBA Empreendimentos, está lançando o FISES, esse espaço maravilhoso, a poucos passos daquilo que interessa, daquilo que valoriza no centro de Florianópolis. No coração pulsante de Florianópolis, ergue-se um refúgio urbano exclusivo. Um lugar onde o tempo desacelera e a vida encontra o equilíbrio perfeito. Bem-vindo ao FISES Place. Mais do que um edifício, ele é uma celebração da harmonia entre arquitetura, bem-estar e exclusividade. Com apenas 43 apartamentos cuidadosamente projetados, ele redefine o conceito de morar bem. Cada detalhe foi pensado para restaurar a conexão entre corpo, mente e espírito. Dos jardins suspensos, varandas espaçosas e instalações de wellness, até as áreas de lazer, o FISES é um convite para viver o extraordinário todos os dias. Com unidades de 115 e 341 metros quadrados, 2 a 4 suítes e opção de duplex, cada espaço é um santuário particular de luxo e conforto. Aqui, a exclusividade que você sempre quis é vivida em todos os momentos. FISES Place, no coração de Florianópolis e no seu também. Olha, o programa está de volta e elas estão num trelelê aqui. O que não é fácil na mulher de 50 anos acima, assim, a mulher que entra na menopausa...
A reposição hormonal muitas vezes está conectada no subconsciente do ser humano, com a sexualidade, né? Tipo assim, pô, principalmente para o homem, né? Cara, vai fazer uma reposição sexual, vai ver se você aumenta a sua capacidade de libido. Esse assunto é difícil? É difícil, eu acho, sim. Eu acho que é difícil. É difícil em que sentido? Eu vou te fazer algumas provocações. Dentro da família, seu pai e sua mãe não falavam isso? Não. Hoje, né, eu acho que hoje a gente entende, né, historicamente, o tempo que eles nasceram, como eles viveram e, né, como isso era um tabu, era proibido, não se falava e tudo bem, né? A gente, né, supera e hoje com meus filhos a gente tem uma conversa aberta e fala sobre tudo isso. Inclusive, eu até aprendo com eles, né? Porque eles falam coisas. Eles falam coisas assim maravilhosas sobre a sexualidade deles, né? As relações que eles têm. E eu acho ótimo isso, né? Que a minha cabeça também está se abrindo em relação a tudo isso. Porque eu sou de 1970, década de 70, então sou de um outro tempo. De uma outra geração. Outra geração. Ô, Grazi, nós vivemos num momento do país com uma polarização enorme. E qualquer assunto que a gente entra, geralmente tem os lados e as conotações, que eu chamo de doença, que cada um quer. Mas a educação sexual, que foi tema de polarização, de deve, não deve, ela tem uma função muito importante na sociedade. Demais, Léo. E a gente não está falando sobre educar sexualmente crianças a como fazer sexo. Não é isso, né? Não é isso. Mas é criar canais de comunicação. Claro, levar a educação sexual para a escola, sim, né? Mas é criar canais de comunicação e ter aonde buscar ajuda. Porque se você for... E tem uma pesquisa, tá? Que foi feita com adolescentes, que dos 9... Posso estar enganada, do 9 aos 10 anos até os 17 anos, tá? O adolescente, até os 20 anos. A idade média para ele começar a namorar é com 17, tá? Isso, uma pesquisa a nível mundial que foi publicada. Porém, dos 9 anos aos 17 anos, quando ele começa a namorar, essa maioria, ele está exposto à pornografia. E ali é a educação sexual dele. Então, ele vai para a atividade sexual com tudo que ele viu na pornografia, porque em casa não se fala de sexo, na escola só se fala sobre reprodução, né, como reprodução humana, só isso que se ensina, e ele não sabe os elementos essenciais para você poder, primeiro assim, para você fazer sexo, você precisa ter responsabilidade, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer as partes do seu corpo, qual o papel de cada uma, o papel das partes do corpo, da parceria com quem você quer se relacionar, seja homem ou mulher, né? Você está me dizendo que a pornografia muitas vezes é a porta de entrada para a descoberta do sexo, inclusive como educação. Exato. Tem um lado da pornografia... Uma pedagogia torta, né? Sim. Exatamente. Qual é o papel, o que acontece na vida do ser humano que tem acesso contínuo / vício da pornografia? Tá. Léo, a pornografia, ela não é um problema, né? Ela é um entretenimento. Por exemplo, se eu falar para você que o Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha é um problema porque ele salta de um prédio para o outro, não é um problema. A gente sabe que aquilo é Hollywood, que aquilo é filme, né? A pornografia, ela passa a ser um problema quando as pessoas interpretam que aquilo que se faz na pornografia é sexo. E não é, porque é um tira e põe, não se usa camisinha, não tem um consentimento para se começar, não ensina como manipular uma mulher. Se você for ver os filmes de pornográficos, eles não falam sobre como dar prazer para a mulher, eles são muito mais focados no prazer do homem, né? Agora, para algumas pessoas, Léo, a pornografia pode ser um problema. A literatura não mostra se isso é vício, na verdade ela não tem um ponto de coincidência, assim, não há uma concordância se é vício ou se é uma compulsão, ou se é um hábito, né? Mas para alguns perfis, principalmente de homens, até então, porque a mulher, ela não foi nem estimulada a ver pornografia, né? É proibido, homem pode, mulher não. Então o homem está muito mais exposto a esse risco. Existe um perfil de vulnerabilidade para esse vício acontecer, ou para essa compulsão, né? Que na literatura é chamado de uso problemático da pornografia, o PPU, né? Então, para esse PPU acontecer, existe um perfil
de homens, né? Que são homens, geralmente, que têm um histórico de ter uma doença mental, por exemplo, uma vergonha um pouco mais exacerbada, uma dificuldade social, homens com depressão, homens que têm algumas dificuldades já pré-existentes e quando eles são expostos à pornografia, e aí expostos uma vez, 2 vezes, é o prazer fácil, né? Eles aprendem que ali eles têm, porque quando a gente usa pornografia ou quando a gente transa, a gente tem uma descarga de neurotransmissores muito positivos. O sexo é excelente para a saúde mental, né? A gente se sente mais bonito, tem descarga de dopamina, né? Então a pessoa entende que ali é um lugar fácil de obter aquilo. E aí o que acontece? Quando ele está frustrado no trabalho, ele vai para o banheiro, às vezes no banheiro até do trabalho, e vai se masturbar, porque ali, olhando pornografia fácil, até no Instagram a gente vê mulher de biquíni, né? E aí ali ele acaba buscando uma compensação para suas frustrações, para suas emoções que ele não consegue lidar na pornografia. Hoje no nosso Bom Vivão, o programa está intenso, Uau! complexo, provocador, mas eu acho isso muito bacana, primeiro porque nós estamos falando com 2 personalidades de alto nível, né? E é um assunto que, sem dúvida nenhuma, faz parte do nosso cotidiano. Existe uma música da Blitz que diz: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E existe uma coisa que todo mundo faz e ninguém gosta de falar, que é sexo. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento, além da CBA, do Super Imperatriz, também da Lamp Luz em 3 endereços, Florianópolis, São José e também na cidade de Biguaçu, e da nossa Escritolândia. Chegou o Fecha Mês Imperatriz. É barato, é real. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Macarrão instantâneo Renata, gelatina Dr. Ótker ou sabonete Lux por R$1 no Superclube. Biscoito Bono ou Negresco ou água sanitária Aquafest por R$2 no Superclube. Barra proteína Pinati, creme dental Oral B por R$3 no Superclube. Hot Pocket, Sadia ou papel toalha Sorrelha por R$5 no Superclube. Ofertas exclusivas no Superclube Imperatriz. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Vem pro Fecha Mês nos Supermercados Imperatriz. Você já entendeu o movimento? A hora é agora. E agora com descontos de 20%, 30% e até 40%. Design, ergonomia, funcionalidade fazem toda a diferença. E quando os incentivos chegam a esse nível, é hora de decidir. Decidir com até 40% de desconto é renovar com inteligência. Aproveite! A hora de decidir é agora. Escritolândia, universo do seu escritório. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Muito bem, estamos quase encerrando o nosso programa de hoje. Me dá um exemplo de invisibilidade da mulher. Não, eu posso fazer um exemplo. Pode, deve. A minha companheira aqui, que tem a honra, né, de estar ao seu lado. Eu que sim tenho a honra de te conhecer. Estamos aqui. ganhando uma aula aqui, gente. Estou aqui, ó. Que ela comentou, não, que alguns, né, filmes pornográficos, a mulher está ali só para, né, o homem, satisfazer o homem. É um exemplo de invisibilidade feminina. A mulher ali é um objeto. Está sendo objetificada, está ali só para, né, para servir, né, no caso, à figura. Outro assunto que é muito comum, que é a tal da disfunção sexual, né, que pode ser momentânea ou pode ser crônica e transformar a vida da pessoa num problema grave. Você está fazendo um estudo sobre isso, né? Estou, Léo, estou. Hoje o meu doutorado está sendo sobre disfunções sexuais, até porque, como tu falou, né, é uma coisa que muita gente faz ou não faz, né, e gostaria, mas não consegue fazer, mas ninguém fala sobre isso, né? Hoje, 90% da população que está catalogado na ciência, né, em estudos científicos, 90% das pessoas gostariam que o seu médico, urologista, ginecologista, clínico geral, o seu psicólogo, né, o seu enfermeiro de confiança, perguntasse sobre a sua sexualidade. Mas não tem, nós como profissionais não temos esse preparo na nossa educação. E qual é a pergunta que deve se fazer para um ser humano sobre esse assunto? Eu acho que a disponibilidade em falar isso é mais importante, sabe? Para que não seja invadido, né? Mas dizer que está tudo bem falar sobre isso e que é um espaço seguro. Como é que se faz um teste? As pessoas têm acesso? É gratuito?
Pois é, por essa dificuldade das pessoas buscarem ajuda e falar sobre sexo, né, não se fala sobre isso. Então, o meu doutorado, eu desenvolvi um teste para a pessoa testar a sua função sexual. Ele está disponível até final de outubro. Para quem quiser fazer, é gratuito, está no meu Instagram, é @Grazi_muito prazer, tá lá, clica no link da bio que está lá. Ele é um teste que é totalmente sigiloso, você entra, responde a vários testes que são validados no Brasil, testes científicos, não é um testezinho de revista Capricho, né? Se alguém é dessa época aí sabe o que eu estou falando, né? É um teste realmente científico, né? Então você vai, responde, em 24 horas você recebe um relatório sobre os elementos principais da tua sexualidade que podem estar interferindo positivamente ou negativamente na tua satisfação sexual. Quase terminando o programa, quero falar para você do Berry Bites, essa sobremesa maravilhosa com várias opções de sabores. Você encontra o Berry Bites no Super Imperatriz, sempre próximo de você. E o Berry Bites está começando a esquentar, graças a Deus, aquela sobremesa para a gente compartilhar com os amigos. E da Costelaria Ponta da Agulha, são 4 endereços: Floripa no centro, na SC 401, Multi Open Shopping, lá no Rio Tavares, no Campeche, e também na cidade de Balneário Camboriú. Praticamente encerrando o programa de hoje, o espetáculo A Mulher Invisível está em cartaz no TAC, dia 7 e 8 de outubro, às 20 horas, entrada gratuita, e a gente está com um plus nessa estreia. Um plus a mais. Um plus a mais, que a gente está fazendo um esforço muito grande para agregar acessibilidade. Comunidade surda vai ter intérprete de Libras. Ao final, nós vamos fazer um bate-papo com o público, né, com intérprete de Libras. Então, a gente quer convidar toda a comunidade surda que puder ir assistir o espetáculo. São super bem-vindos. O espetáculo é sem fala, é uma comédia sem fala, direção do Renato Turnes, e os ingressos estão no Simpla. Grazi, esse assunto ele pode modificar o ser humano. O seu Instagram é Muito Prazer, e aí eu já conectei com uma canção do Nosso das Aranha: prazer misturado com amor, nada pode ser melhor. Quem quer buscar mais informações, quem quer se autoconhecer, se provocar para ter uma vida mais prazerosa, como é que deve se fazer? No sentido de... E aonde vai buscar? Eu sei que você tem livros, eu sei que você tem um jogo, eu sei que você tem uma comunicação. Queria que você, para aquela pessoa que está nos assistindo agora e foi tocada, tipo assim, eu quero ter uma vida diferente da que eu tive até hoje, como é que ela deve se... Se essa pessoa tem um médico, um psicólogo, né, da sua confiança, tente trazer um pouquinho desse assunto. O teste psicológico, né, que eu coloco ali no Instagram, que é gratuito, a pessoa pode fazer até o final de outubro, ele está disponível, é uma porta de entrada para a pessoa entender se tem alguma coisa ali que precisa ser mexida. E com esse resultado, ela pode procurar ajuda com a ginecologista de confiança, ou com uma sexóloga de confiança, o psicólogo de confiança, o urologista de confiança, né, com um profissional qualificado. Porque um dos problemas que a gente vê, Léo, é que a sexualidade ela foi muito tratada durante muitos anos por charlatões, né, sem embasamento científico. E aí isso está muito associado com promiscuidade, com práticas que não são relacionadas à saúde mental. Não são sadias. Não são sadias, exatamente. Obrigado, meninas, por terem vindo. Papo fluiu. Fluiu, muito bom. Gostasse? Agradeço demais, foi muito bom, obrigada. Maravilhoso, muito obrigada, já quero voltar. Ótimo, vamos marcar mais um bate-papo, porque esse tema eu acho fascinante, porque a vida com prazer, ela é muito mais saudável. Gente, o Bom Viver vai ficando por aqui. Aproveite bem seu fim de semana, a gente retorna na semana que vem. Vem aí o Jornal da Band. Forte abraço, tchau. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 23. Oferecimento: Supermercados Imperatriz. Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. A hora de decidir é agora. Escritolândia, o universo do seu escritório. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Chegou o Zicker X, o SUV urbano mais veloz já criado.
Zeekr X. Tem o que você merece. Tudo. A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso. Veja e seja visto.